quando a gente fala de terapias não digo não medicamentosas porque você acaba usando remédio, mas assim, que não sejam comprimidos, né? Que não sejam medicações orais. O que existe hoje que você pode utilizar no teu consultório, que você pode oferecer para o teu paciente? O que a gente está vendo de arsenal, tá? Que não seja que a gente chama de remédio, né? A gente está vendo agora, além dessa parte de intervenção, que já é muito bem desenvolvida, inclusive com terapias que a gente faz em consultório, tá? Tem coisa que a gente consegue fazer em consultório, bloqueios que não necessitam de internação, e são bem resolutivas, né? E são... não precisa, né, de internação, de anestesia, aquela coisa de jejum e tudo mais. E, enfim, a gente consegue, por exemplo, hoje em dia tem fototerapia, fotossêuticos, né, que a gente chama, que é uma coisa que está chegando nova, que eu acabei de implantar no consultório, estou super feliz. Que legal. Fala um pouco dela, como é que é? Pois na verdade é uma foto, são um conjunto de luz LED, só que não é LED terapia, né? Só que é uma luz direcionada que atravessa a pele de acordo com a sua pigmentação cutânea, e isso é calculado, e a dose, né? A dose que é calculada por inteligência artificial, de acordo com o seu grau de gordura presente na pele. Então, assim, ele calcula isso de acordo é individualizado, né? De acordo com o tipo físico do paciente. Tá? Então, a dose é muito individualizado. E tem boas respostas para patologias, vamos dizer, tipo artrite, dor neuropática, tipo neuropatia por diabetes. Não é uma panaceia, tá? Mas é uma coisa que ajuda naquele arsenal. Num paciente, por exemplo, que tem muito efeito colateral, ou a gente não consegue aumentar a dose de remédio, fica um pouco restrito, né? O famoso lençol, cobertor curto, e a gente não consegue aumentar remédio, a gente consegue associar, tá? Mas a ideia da luz, ao penetrar no tecido, ela promove que tipo de efeito? Ela demora, ela não é imediato, ela promove um efeito anti-inflamatório e dessensibilizador. Interessante de isso. Fibras periféricas, né? De fibras nervosas periféricas. Então, aos poucos, as fibras finas, tá? Eles vão reaprendendo que não é para sentir dor, em termo bem leigo falando. Claro, tá? não, justamente. Isso, na verdade, não é um conceito tão novo, mas a forma como a luz é dada ao paciente é que agora que está sendo melhor conduzida. Tá? Que é até tema de grande pesquisa por um centro em São Paulo, enfim, pessoal da USP. É bem legal, depois eu te mando o estudo. Não, interessante. Legal. Além... mais uma dúvida em relação a essa questão da LED terapia. Você usa mais para extremidades ou você usa para qualquer parte do corpo? Eu não tenho tanta experiência para lombalgia, e aí eu ainda tô restrita em relação à lombalgia, mas para extremidade e dor neuropática, tipo periférica. Maravilha. E quais são os outros tratamentos que você... Olha, basicamente eu trabalho com os bloqueios, essa questão da terapia por luz agora. A gente tem indução que eu não trabalho tanto, mas conheço excelentes colegas por estimulação magnética transcraniana. Vixe. Complexa. Isso eu nem ouvi falar. É o mundo da dor. São poucos profissionais que fazem, tá? Mas basicamente você estimula através de campo magnético centros nervosos cerebrais profundos, né? Para casos de dores extremamente refratárias. Existem algumas condições também neurológicas, tremor essencial, enfim, tem algumas patologias que também são cobertas, né? Então você utiliza ressonância magnética. Não é exatamente ressonância, é campo magnético. Você usa o campo magnético. Isso, é uma bobina que o pessoal coloca próximo à cabeça do paciente. Aí tem uma questão de posicionamento que eu não vou fazer, não vou saber precisar, não, tudo bem. Mas e aí você, repolariza o neurônio, você reprograma o neurônio, e aí faz ele entender que não é mais para sentir dor. Entendi. Isso tem disponível no Brasil? Tem em poucos lugares. Aqui no Rio tem? Aqui no Rio tem. Onde é que tem? Se quiser falar, fica à vontade.
Eu conheço um profissional que faz, que é o Dr. Nivaldo, que foi quem me inspirou lá na residência do Fundão a fazer dor. O Dr. Nivaldo trabalha com isso. Ah, legal, Depois eu te interessante. passo contato. Interessante. Isso aí eu realmente não conhecia. Realmente não conhecia. E É provavelmente novo. deve ser uma terapia indolor, né? Sim, Não deve ter é dor bem nenhuma. confortável. E Tem são sessões indicações demoradas? restritas. Não são sessões demoradas. São, acredito que leva 1 hora aproximadamente. Tem uma questão do posicionamento das bobinas e tudo mais. Entendi. E quando você fala de bloqueio, Uhum. que é bem a tua área, que você costuma trabalhar, quais são os bloqueios mais frequentes que você tem que fazer? O que que você quer dizer quando você fala assim, vou bloquear um paciente? Uhum. O que isso significa? Bloqueio, vamos lá. Bloqueio é um mundo à parte, né? Que a gente chama da medicina intervencionista da dor, que é uma sub-área da dor. A gente usa bloqueio, por exemplo, eu trabalho muito com bloqueios na coluna, né? Para aliviar, por exemplo, dor de ciática. O paciente chega com uma crise de ciática ou tá há algum tempo com dor enfim, no nervo ciático inflamado na coluna, e a gente coloca em centro cirúrgico e injeta a medicação justamente onde está com a hérnia comprimindo o nervo. Tá? Uhum. Parece simples, mas a gente precisa de uma programação, né? Para fazer isso, para dar tudo certo, enfim. E aí, basicamente, a gente coloca uma agulhinha, coloca anti-inflamatórios próximo ao nervo, de forma a diminuir a hérnia e desinflamar. E aí, dali, a gente apaga o incêndio, porque aquilo ali é um incêndio, né? A gente apaga o incêndio e aí o paciente vai fazer o longo prazo, que aí é a parte dele, ele vai ter que reabilitar, né? No caso dos problemas de coluna. A fisioterapia, RPG, enfim, vai seguir a reabilitação do longo prazo. Então, no bloqueio, você coloca uma agulha próximo onde está o nervo. Isso, vendo a agulha o tempo inteiro. A gente tem métodos para ver, a gente não coloca agulhas cegas, que a gente chama. Existem maneiras de ver a agulha, seja através do ultrassom, seja através de um raio-x. Então, eu estou o tempo inteiro vendo a agulha e sabendo onde está. Tá? E daí você identifica que aquela agulha está posicionada Exatamente. com a pontinha dela próxima daquela área ali, onde está o nervo, e você injeta substâncias anti-inflamatórias ou outros tipos de substância também? São basicamente 2 substâncias, um anestésico e um corticoide. O corticoide, para não assustar, né? Porque o paciente acha, vou tomar corticoide, vou ficar inchado. É uma dose mínima, porque como é uma área muito sensível, é uma dose que requer, assim, muito pequena. Então, é coisa de 1 ml, muito pequenininho mesmo. Então, não tem absorção sistêmica, né? Para o corpo. Então, a gente, às vezes, faz esse tipo de tratamento justamente em paciente que não está tolerando o remédio. Em paciente, às vezes, com 90 anos de idade, que não tá tendo muito efeito colateral, não pode seguir com a medicação, ou paciente que tem problemas renais ou algum outro tipo de problema. E aí faz lá o bloqueio para tentar minimizar essa questão da medicação. Entende? Entendi. Então, quando você injeta essas substâncias, a ideia é que elas vão ficar meio que... vão embeber o nervo ali. Exatamente. Né? Ele vai ficar todo embebido daquela substância e o corticóide vai ter um efeito anti-inflamatório. Isso. E o anestésico, ele vai bloquear a função do nervo. Ele atua ali na hora. Depois ele para de agir. O que vai ficar, ele atua durante algumas horas. O que vai permanecer agindo, desinflamando, que é o que a gente quer, vai ser o corticoide. Entendi. Existe um tratamento mais definitivo, que a gente chama de neurólise, né? Ou neuromodulação, que a gente basicamente corta mais a comunicação de forma mais definitiva, que aí a gente chama fazer radiofrequência, tá? Que aí é uma coisa mais definitiva, que requer uma agulha especial e tudo mais, mas o princípio é o mesmo. A gente coloca a agulhinha lá e queima, ou injeta uma substância mais... que mata o nervo, basicamente. Né? Mas perguntar, você inutiliza o nervo. Exatamente. Porque bem ou mal, o paciente vai parar de sentir dor. Ele vai deixar de sentir aquela área ali, né? A gente faz muito isso para dor de câncer de pâncreas. Mas aí usa que a gente faz, né, neurólise de plexo celíaco ou hipogástrico. A gente utiliza álcool a 100%. A gente vai lá. Nossa Senhora. Coloca até quando a gente abre
abre ou fenol, que é uma outra substância, né? Até do peeling, até a história do peeling do fenol, enfim. A gente, quando abre aquilo, a sala de centro cirúrgico fica um cheiro forte. Mas a gente injeta aquela guiado o tempo inteiro com agulha, vendo tudo, e mata o nervo responsável pela dor, tá? Esse é um procedimento que eu acho, assim, sensacional, porque a dor de câncer de pâncreas Sim. é extremamente difícil. Sim. Eu trabalho com câncer do aparelho digestivo, vejo com frequência Você e sabe. já vi pacientes que fizeram o bloqueio do plexo, né? E tiveram respostas assim fantásticas. Fantástico. Alguns tiveram alguns quadros de desautonomia, mexeu um pouquinho com a questão autonômica do Pode paciente. acontecer. Mas assim, nada grave, nada... É temporário, né? Geralmente é temporário. Pode acontecer de ficar um pouquinho de diarreia. Isso. Ou Cólica. cair um pouquinho a pressão, mas geralmente passa com alguns dias e melhora. Sim, Eu acho que o ganho que a pessoa tem em relação ao sofrimento, né? Sim, desse tipo de dor. Esses pacientes que eu É tive a oportunidade de impressionante. ver, saíram do consultório assim, tipo, depressivos e voltavam sorrindo, Exato. com qualidade de vida, querendo fazer as coisas, porque a dor não incomodava mais. Uhum. Ou ficava assim, uma dor latente, uma coisa muito Isso, pequena. controlável, né? Exatamente. Você fazer medicação, o cara Exato. respondia super bem. Então, esses são basicamente as formas de agir, né, que você falou. A LED-terapia, o bloqueio do nervo, seja ele menos ou mais agressivo, né, como você falou, a neurólise ou só o bloqueio com corticoide. E esqueci o nome, a radiofrequência não. Radiofrequência, que é a isso. neuromodulação, né, com campo magnético. Na verdade não, essa é a estimulação transcraniana. A radiofrequência é um outro tipo de bloqueio, entra na categoria bloqueio. Perdão, eu confundi. Isso é basicamente, além das medicações, óbvio, são os arsenais mais disponíveis, mais conhecidos para o médico da dor, trabalhar com o paciente. Você acabou de assistir mais um corte do nosso podcast Medical Talks Brasil. Se você quer ver esse vídeo na íntegra, acesse o meu canal do YouTube, Dr. Adolfo Bamonde, vai na aba do ao vivo, que esse episódio vai estar lá, tá ok? E se você quiser também pode acessar o link da bio do meu Instagram, @doutor.adolfobamonde. Muito obrigado.